inicialmente, muito bom tê-lo aqui conosco na Rádio Sociedade de Feira de Santana, Rádio Princesa FM também repercutindo essa entrevista amanhã no Bom Dia Feira. É muito bom tê-lo aqui conosco, uma ótima tarde, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco. E não dá para começar essa entrevista sem perguntar do assunto do momento, né? Os assuntos do momento. A opinião já do senhor a respeito desse fato novo hoje, a prisão do Fabrício Queiroz e também da ativista Sara Geromini, que aconteceu no começo da semana, duas prisões icônicas no Brasil, sobretudo a do Fabrício Queiroz, que aconteceu no dia de hoje. Muito bom tê-lo aqui conosco, ótima tarde para o senhor. Boa tarde, eu quero primeiro agradecer a oportunidade que você me consegue falar com seus ouvintes. Eu fico muito feliz a voltar ao convívio de vocês, o Fernando e Dilson, e pela Rádio Sociedade Princesa. Ouça bem, primeiro o caso que eu considero grave e teve o desdobramento na prisão da ativista Sara, é que o Brasil está atravessando agora um momento, estimulado muito pelo presidente da República, de termos atos antidemocráticos e inconstitucionais contra a imprensa. Ninguém está sendo mais atacado que a imprensa no Brasil. O presidente ataca televisão, rádio, jornal, manda a imprensa se afastar do cercadinho, e tem os seus seguidores, que culminou com aquela ida do Supremo Tribunal Federal com as pessoas fantasiadas daquela seita de supremacia branca nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan. E foi agora o tribunal, outra vez, atiraram fogos e atiraram contra a Polícia Federal também agora. Ou seja, é um desrespeito à lei e à democracia que eu nunca pensei conviver na minha vida. E agora, essa prisão do Fabrício Queiroz é uma coisa escandalosa. Um advogado que defende um senador dizer que não sabia onde estava o Queiroz e escondeu o Queiroz na sua casa em Atibaia. A OAB deve tomar providências para caçar esse advogado por fraude, por mentira, por ocultação da verdade, obstrução da justiça. Ele deve ser punido pela OAB, ou então nós não teremos que acreditar mais na Ordem dos Advogados do Brasil. Porque como é que um ano atrás ele disse que não sabia do paradeiro e o criminoso, o Fabrício Queiroz, estava na casa dele em Atibaia há mais de um ano, para obstruir a justiça, não permitir a investigação sobre a rachadinha que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E aqui, para nós que somos baianos, o Estado do Rio de Janeiro tem dado um péssimo exemplo político para o Brasil. Já são 4 governadores que foram presos, né? Foi preso o Sérgio Cabral, o Pezão, o Garotinho, Rosinha Garotinho, e agora o outro governador está para ser cassado. Além disso, já foram presos o presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Contas do Estado, e agora essa questão da rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que é um dos crimes de maior repúdio que pode acontecer na minha vida, que eu não imaginava que podia acontecer, e que é um político empregar no seu gabinete um funcionário e mandar o seu assessor tomar parte desse salário em espécie para utilizar em benefício próprio. Eu acredito que é uma coisa muito grave, né? E que desqualifica realmente, se isso aconteceu, o autor de um crime dessa natureza. É muito rasteiro, né? Muito varejo para acontecer na vida de um político, né? Pode ser que for um vereador, um deputado, um senador, nomear uma pessoa no seu gabinete para trabalhar e dizer, olha, vou nomear você, mas você, através do Queiroz, vai ter que devolver o dinheiro que eu estou te pagando aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
é um absurdo, é uma vergonha ter acontecido algo dessa natureza. Bom, senador, como é que o senhor está acompanhando esse momento que a gente vive no Brasil, né, a pandemia mundial, na qual o Brasil está com muitos casos registrados já da Covid, né, já somos o segundo em número de mortes, a gente tem um número grande de pessoas infectadas. Como é que o senhor está vendo esse momento e, sobretudo, o combate ao coronavírus aqui no nosso país? Olha, eu acho que o governo federal confundiu muito o povo brasileiro. O presidente, sobretudo, ele é presidente da República, é o primeiro cidadão da nação. Ele estimulou o relaxamento do isolamento. Ele não ofereceu ao povo brasileiro as condições que deveria ter oferecido para não permitir que as pessoas pudessem estar nas ruas sem máscara. Enfim, ele confundiu muito o povo brasileiro de todas as formas que podia confundir o povo brasileiro. A situação não está pior porque prefeitos e governadores tomaram as decisões de não permitir que a doença pudesse expandir tanto. Os governadores do Brasil todos e os prefeitos também tomaram nessa direção. Como é que um presidente da República, em 60 dias, troca 2 ministros da saúde? Tirou o Mandetta, botou o Nelson, tirou o Nelson e botou um general para ser interino. Não tem um ministro titular no Ministério da Saúde. A coisa mais grave que está acontecendo no Brasil agora é a pandemia, não é outra coisa. A situação não está pior porque o Senado e a Câmara aprovaram essas matérias todas que estão servindo. Por exemplo, a renda mínima. O Bolsonaro queria R$200. Nós no Senado colocamos para R$600 e a Câmara também colocou. O socorro à micro e pequena empresa foram projetos do Senado Federal que ele teve que sancionar. Socorro às Santas Casas, também projeto do Senado Federal. Socorro às empresas, para que o Banco Central pudesse atuar no mercado secundário, comprando ações e debêntures para salvar as empresas. Um projeto também do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Socorro aos estados e aos municípios, 60 bilhões, da mesma forma. O governador da Bahia agora, em junho, recebeu 503 milhões de reais, porque ele teve uma perda muito grande de arrecadação, senão não estava funcionando aí o Clécio Andrade, a ala nova do Clécio Andrade, o Hospital da Criança. O prefeito não ia ter dinheiro para funcionar a UPA, os postos de saúde. Tudo isso aconteceu por nossa ação no Senado Federal. E o governo ficou inerte. O governo está preocupado muito mais com a defesa das acusações contra ele e contra seus filhos, presidente da República, e quem governar o Brasil. E fica com esse tensionamento permanente com a imprensa e com os órgãos e as instituições brasileiras, infelizmente. Por falar nesse assunto, senador, eu queria saber do senhor que está dentro do Senado Federal, como é que tem sido essa relação do Executivo com o Legislativo, sobretudo com o Senado, onde o senhor está, mas obviamente também com a própria Câmara Federal, já que o senhor também tem trânsito em todos os locais, até pelo tempo que tem na própria política. E como é que tem sido esta relação executiva e legislativa aqui no Brasil atualmente? Olha, nós temos feito a nossa parte, embora, diga você, que o presidente tem atrapalhado muito. O presidente Davi Alcolumbre do Senado e o Maia da Câmara têm se esforçado para ter uma relação institucional respeitosa com o presidente da República, mas ele não corresponde à nossa expectativa. Mas nós temos que colocar que teremos que fazer o nosso trabalho independente da lambança que o presidente está fazendo, faz permanentemente no trato das relações com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo. Nós temos que trabalhar pelo Brasil e resolver e aprovar as matérias que são importantes para o Brasil. Hoje mesmo à tarde, vamos ter sessão no Senado Federal para aprovar um projeto da minha autoria para resolver a questão dos consignados, dos empréstimos consignados a aposentados, pensionistas, funcionários públicos.
né, para ver se você pode fazer um alongamento dessas dívidas, pelo menos parar de pagar por um período, é a proposta que eu fiz, e vamos trabalhar todas as matérias aprovadas para socorro do povo brasileiro e também das empresas, foram todas gestadas no Senado e na Câmara dos Deputados. Essa é uma situação que eu quero deixar bem claro, porque às vezes as pessoas não pensam que nós estamos tendo, apesar dos pesares, apesar do presidente estimular desavença, briga, colocar o ministro da Educação para xingar as pessoas, eu chamo ministro da deseducação, trocar 2 ministros da Saúde e ele colocar um interino e não atentar para as coisas e as dores do povo na questão do coronavírus, nós estamos trabalhando. Estamos dispostos a ter o diálogo que o presidente quiser conosco, desde que ele faça as coisas em benefício do povo brasileiro. E por falar no governo federal, senador, como é que o senhor tem visto, por exemplo, a gente falava agora há pouco, né, do caso Queiroz, que teve envolvimento direto de um dos filhos do presidente, pelo menos, né, e é um investigado também no mesmo processo. Como é que o senhor tem visto a influência da própria família do presidente, da família Bolsonaro no governo, também do próprio Olavo de Carvalho também? Como é que o senhor tem visto essa relação e até que ponto isso pode, de fato, prejudicar no andamento das coisas no que se refere ao Executivo Federal, senador Otto Alencar? Olha, eu digo a você, eu resumo com uma frase que me surge agora aqui. Se a solução para o Brasil não vier pelo entendimento entre as pessoas que têm equilíbrio emocional, que são moderados, não virá pela exaltação de pessoas desequilibradas e como o Olavo de Carvalho, que é uma pessoa já considerada fora de noção completa do que seja o Brasil, mora lá nos Estados Unidos, já tem esclerose mental, só fala bobagem e palavrão. O presidente não pode ouvir mais essas pessoas, não pode se pautar mais pelo gabinete do ódio. Assim, o seu filho, que é o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que cria essas dificuldades todas, e ele fica ouvindo a parte radical. Se seguir pelos radicais aí que estão sendo presos, estão afastados, não adianta. Se a solução não vier pelos equilibrados e moderados, não virá certamente pelos exaltados. É isso que nós estamos tentando, de todas as formas, ajudar e resolver a situação do Brasil. O Brasil não quer briga agora, deixa a briga política para 2022. Agora, o inimigo comum é o coronavírus. O presidente da República tem que entender isso e passar os recursos necessários para estados e municípios para fazer o trabalho, para não permitir tantos óbitos e que a doença possa se expandir tanto como está acontecendo agora no Brasil, na Bahia e em todos os estados brasileiros. O meu pensamento é por aí. E por falar no coronavírus, senador, a gente tem 2 problemas causados por ele. O primeiro e mais importante de todos, o problema de saúde pública, né? Que precisa realmente ser resolvido para ontem, para que a gente até volte a ter uma vida normal num futuro próximo, após controlado esse momento. Mas tem uma questão também econômica por trás, que são impactos que são causados pelo próprio coronavírus, pela necessidade do isolamento social, fechamento do comércio em algumas cidades ou muitas cidades brasileiras. Como é que o Senado, na visão do senhor, tem se comportado no sentido de ajudar, sobretudo as pequenas empresas, né? Porque aquele grande que tem um pouco mais de gordura diminui, mas se mantém muitas vezes até vivo. Mas a pequena empresa, no momento, a gente tem visto já muitas também ficando pelo caminho porque não consegue sustentar a manutenção da empresa. Como é que o Senado tem visto essa situação e se comportado? O que é que o senhor tem visto de projeto nesse sentido? Olha, o Senado foi quem resolveu esse problema. Nós aprovamos no Senado o chamado PRONAMP. Anote aí, PRONAMP é o Programa de Socorro à Micro e Pequena Empresa. Foi um projeto do Senado Federal e que o presidente sancionou, que está disponibilizando 16 bilhões de reais para micro e pequena empresa através dos bancos. Já está em vigor. O Senado aprovou também
o socorro aos estados e municípios, 60 bilhões de reais. O Senado também aprovou o chamado Orçamento da Vida, para que o Banco Central disponibilizasse para as empresas 500 bilhões de reais para que o Banco Central pudesse adquirir ações no mercado secundário de debêntures, de média, grande empresa, e também comprasse ações do agronegócio que está salvando o Brasil. O Senado aprovou também a renda mínima de 600 reais, e já vai agora aprovar mais 2 meses, nós queremos mais 600 reais. O Senado disponibilizou recursos através da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, para a renegociação das empresas. A FIEB, Federação das Indústrias, tem conhecimento. Eu mandei para todas as indústrias aqui da Bahia, todos os representantes, essas informações já há algum tempo. Todos têm conhecimento. Portanto, o Senado já trabalhou aquilo que era possível fazer e fez, né? Eu espero que os empresários, tomando conhecimento disso, possam, de alguma forma, já começar a utilizar esses recursos para salvar as empresas e salvar também. O Senado aprovou, você deve, não sei se você acompanhou, na terça-feira, a medida provisória 936 de 2020, que estabelece os critérios de desoneração da folha das empresas até 2021, ou seja, diminuindo a carga tributária para manter os empregos, para a renegociação, para salvar esses empregos. Tudo isso já foi aprovado no Senado Federal, já foi sancionado, está em vigor. O Senado aprovou 2 bilhões de reais para as Santa Casa de Misericórdia, para reativar os recursos, fazer da liquidez da Santa Casa de Misericórdia. Dentro do possível. Agora, é importante que todas as associações de pequenas e microempresas, a Federação da Indústria do Estado da Bahia, todas essas empresas tomem conhecimento para chegar no banco e ter conhecimento e tomar esse dinheiro para salvar os empregos e permanecer com as empresas em funcionamento. Senador, vamos falar um pouco de política agora. A gente vive um ano diferente, né? Um ano de pandemia. E em outubro aconteceriam as eleições, me parece que já está acertado tudo agora para novembro. Como é que o senhor tem visto o cenário aqui na Bahia? Eleições municipais em Salvador, aqui em Feira de Santana, Vitória da Conquista, cidades entre as mais importantes do município, do estado. Como é que o senhor tem visto o cenário aqui na Bahia para as eleições municipais? Olha, ainda existe uma dúvida, né? Nós tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, e ontem tivemos uma reunião no Senado. Tem uma proposta de emenda constitucional, o relator é o senador Everton do Maranhão, e vão tramitar para a possibilidade de transferir de outubro para 15 de novembro. Na minha opinião, deve-se manter a data de 15 de julho até 5 de agosto para fazer as convenções e aguardar a evolução da doença, da pandemia. Se ela começar a cair, diminuir no mês de agosto, pode sim fazer eleição em outubro, vai depender da evolução da pandemia. Se não der, tem que transferir no dia 15 de novembro. Está estudo, é imprevisível, porque ninguém sabe ainda como vai se comportar a doença. Na minha opinião, a partir de julho, é bem provável que os casos da doença venham a decrescer, a cair. E se cair, pode perfeitamente se fazer uma eleição ainda em outubro. Essa proposta de emenda constitucional, eu apresentei até uma emenda tornando, nesse período que vai ter a votação, o voto facultativo. Não é o voto facultativo por o resto do tempo, não. É só nesse ano, por causa da pandemia. Por que o voto facultativo? Porque no dia da votação, uma pessoa pode estar acometida da doença
uma pessoa vulnerável não pode se deslocar, um cadeirante, um que tem diabético, que é cardíaco, o que está em tratamento contra a AIDS, o que tem problema pulmonar, uma telectasia, um enfisema pulmonar. Então, para permitir às pessoas que são vulneráveis, né, que têm comorbidade que pode se agravar com a doença, não ir votar, e não ir votar não tem problema, não tem multa, não tem problemas com o seu emprego, com o seu trabalho. Eu apresentei hoje essa emenda à Constituição, a PEC, que está sendo apreciada no Senado Federal. É natural que você não queira se expor e não vai se expor. No entanto, eu acho que até outubro ou novembro, essa situação da pandemia vai estar bem controlada e nós vamos ter as eleições municipais. Em relação ao cenário, senador, o que é que o senhor vê, por exemplo, da cidade como Salvador para as eleições, Feira de Santana também, o cenário político nessas duas cidades, as mais importantes do estado em relação à população, à economia, como é que o senhor tem visto os cenários das eleições municipais aqui na Bahia? Olha, eu acho que está muito cedo ainda, até porque nós não tivemos ainda as convenções municipais. Depois das convenções municipais, as candidaturas postas é que você vai ter uma visão. Então, por enquanto, é tudo especulação, propostas de ser ou não ser candidato. Tem que aguardar ainda as convenções. Eu só costumo falar sobre as eleições com mais precisão depois que se faz as convenções e as candidaturas estão postas. Por enquanto, é especulação em todos os municípios. Hoje de manhã mesmo, eu fiz uma live com o senador Jacques Wagner, com outros presidentes de partidos, e nós estamos aguardando exatamente isso, que as candidaturas sejam colocadas, e sendo colocadas, a gente pode dar uma posição mais correta. Bom, para encerrar, eu já estava pronto para lhe perguntar sobre eleições nem 2020, 2022, mas eu vou explicar por quê. Muito é colocado no cenário, quando se discute eleições de 2022, em o nome do senhor para uma candidatura ao governo do estado da Bahia, né, como uma possível sucessão do atual governador Rui Costa. E, recentemente, a gente teve uma declaração do presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, dizendo que o senhor só não será candidato a presidente em 2022 se não quiser. Como é que o senhor vê esta declaração e esse rumor que volta e meia, quando se fala de 2022, aparece o nome do senhor como possível candidato a governador do estado? Primeiro, eu agradeço você a lembrança, e se for candidato, vou querer o seu voto, já foi muito importante para mim, Feira de Santana. Começa por aí. Segundo lugar, nós temos lá no PSD o chamado Espaço Democrático. E desde antes da pandemia, a gente já vinha fazendo reuniões sobre economia, sobre saúde, educação, comércio exterior. Lá teve debatendo conosco o Everaldo Maciel, da Receita Federal, o ministro Delfim Neto, o Afif Domingos, várias pessoas. E nessas reuniões nós somos 12 senadores, 37 deputados federais, 2 governadores e vários membros, né? E nessas reuniões, por unanimidade, realmente, o presidente Kassab e todos que estavam presentes distinguiram meu nome para uma possível candidatura a presidente da República. Eu fiquei muito honrado por isso. Eu acho que, se por acaso o partido confirmar, eu me sinto preparado a disputar essa eleição para presidente da República e tenho uma história de vida, de trabalho, de compromisso, sobretudo honrada. Nunca tive problema com a justiça, nunca tive nenhuma denúncia de Ministério Público. Em 35 anos de política, nunca respondi a um processo, não tenho nenhum processo na justiça. Eu sou um homem, graças a Deus, honrado, que sempre utilizei os recursos públicos em benefício do povo. Tenho uma vida, graças a Deus, muito limpa, mãos limpas. Sou homem de classe média, embora tenha ocupado todos os cargos públicos na Bahia, 3 vezes secretário, vice-governador, governador, conselheiro, deputado estadual, presidente da Assembleia, tomei conta de todos os bilhões de orçamento da Bahia e nunca tive, o que eu digo com muita honra, nenhuma denúncia do Ministério Público, nenhum processo na Justiça, nem na primeira, na segunda instância. Portanto, eu tenho o meu currículo pronto para, se o partido realmente apoiar o meu nome, eu vou disputar a eleição, não tem porquê. E se por acaso
o povo e Deus me ajudasse a chegar à presidência da República, tanto o Brasil, sobretudo a Bahia e Feira de Santana, teria tudo aquilo que o povo merece de bom através do meu trabalho. E eu não sou orgulhoso, não sou vaidoso, sou um cara muito simples, humilde lá do interior da Bahia, da nossa Rui Barbosa, com muita honra, mas tenho muita coragem, fé e ânimo para encarar qualquer desafio, seja aqui no estado da Bahia e também a nível do Brasil. Tanto o meu partido fez essas reuniões, resolveu isso por unanimidade, 12 senadores, 37 deputados federais, 2 governadores, o presidente Kassab. E se por acaso for convocado, eu estarei pronto para debater os assuntos do Brasil, sobretudo da Bahia e do Nordeste, e trabalhar para corresponder à expectativa do povo brasileiro e do povo baiano. Senador, a gente agradece a disponibilidade do senhor de falar conosco, realmente entrevista muito importante para a gente analisar o momento que a gente vive. Desejo um ótimo dia para o senhor e, como eu digo para todo mundo que exerce qualquer cargo público, sabedoria, porque o momento que a gente está passando realmente não é fácil. A gente precisa de um Senado forte e atuante, de uma Câmara forte e atuante, do próprio governo federal também atuante. A gente precisa da união dos poderes para que a gente passe por esse momento que a gente está da pandemia. Uma ótima tarde para o senhor, muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, a você, toda a equipe, aos ouvintes, o povo amigo e irmão de Feira de Santana. Eu tenho um título de cidadão de Feira de Santana com muita honra, me dado pela Câmara, dos vereadores. Mando um abraço para toda a classe política, ao meu amigo Fernando Torres, aos vereadores, ao prefeito Colbert, ao prefeito Zé Ronaldo, todos aqueles, ao deputado federal José Neto, enfim, todos que compõem aí a classe política de Santana. Eu tenho bons amigos, respeito todos. E você falou a palavra correta, a união pelo bem da Bahia, união pelo bem do Brasil. O povo merece e nós devemos fazer o melhor pelo povo baiano, o povo de Feira e o povo brasileiro. Muito obrigado. Conversamos então com o senador Otto Alencar, pelo PSD, nessa série de entrevistas que estamos fazendo aqui. Ouvinte